Olá! Deixa eu arrumar aqui. Nossa. Olha, gente, hoje estou com cara de cansado, né? Vamos fazer uma live aqui rapidinho. Hoje com uma mega de uma convidada ultramente especial. Ai. Olá, Silvia, tudo bem? Tô chamando aqui o pessoal. Chamando aqui esse time. Olha, gente, dia cheio, hein? Dia cheio. Oi, Território, tudo bom? Gente, tô com cara de amassado, não tô? Aí eu precisaria ver com você, Will, que está faltando aqui a aula 1 do pitch de vendas e como atrair de forma orgânica, tá? Lá do bônus. Esses aí estão faltando. E ver também se vai faltar algum material auxiliar para eles. Tô escolhendo aqui quais estão faltando aqui agora. Ó, vou ficar com esse aqui. Mas do resto, pelo que eu vi, tá tudo em ordem. Opa. Qual que eu fico melhor? Vou ficar assim. Ó a Renatinha aí chegando. Cláudio, tudo bom? Grande empreendedor, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada mega especial aqui. Hoje eu tô fingindo que tô de óculos. Renata, que cabelo bonito! É, voltando aos cachos. Que legal! Tempos de renovação, né? Não é? Já que tudo volta semana que vem ao normal, né? Que o pessoal já tá avisando, a gente já volta já com novidades, né? Tipo, a gente fica tão enfurnado em casa, né? Tipo, eu já mudei a posição da cama do quarto. Engraçado que a gente muda tudo. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que pode? Coloquei quadro novo em casa. Tipo, eu tô me virando aqui para trazer coisa nova, né? Igual a gente tem que fazer com a vida financeira, né? Nossa, com certeza. Gente, olha só, eu tirei uma horinha para descansar, Renata, porque tá intenso. Assim, por mais que a gente esteja trabalhando em casa, a gente tá em atividade, né? Porque assim... Mais até do que o normal, né? Nossa, muito mais, muito mais. Gente, seja bem-vindo, Rosângela, Bianca, tudo bom, gente? Tá chegando aqui ao vivo. O pessoal tá entrando aqui, ó. Matu, tudo bem, Matu? Paçoca já tá aqui, ó. Paçoca. Olha só, pode Paçoca. ver uma câmera ligada, gente. Olha. Oi, gente. Tudo bom, Oi, gente? gente. Oi. Mas ficou legal, né, Renata? Cabelo assim, ficou diferente. Então, na verdade, já tô há um tempão querendo voltar com o cabelo cacheado, né? Hã? E aí ficava fazendo progressivo, progressivo, progressiva. Agora, por conta dessa situação que a gente está vivendo, uma das coisas que eu optei foi não gastar mais dinheiro com progressiva, né? Porque agora é hora da gente fazer o replanejamento, né? A reorganização. É verdade. Oi, Paulo! Nossa, quanto E aí, tempo! Paulo? E aí foi uma das coisas que eu optei no meu planejamento, na minha reorganização financeira, de não fazer mais a progressiva e parei de dar aquelas desculpas esfarrapadas que a gente dá, né? Ah, não, vou fazer a progressiva porque meu cabelo é importante, eu preciso estar com o cabelo sempre arrumado, porque eu tô sempre no vídeo, tô sempre em palestra, tudo mais. Aí eu comecei a fazer um trabalho comigo aqui, né? Que eu não tenho mais o que fazer, então comecei a fazer um auto-coaching mesmo, né? Não, mas Financeiro. a gente faz. Comecei a fazer um auto-coaching Oi, Gabi. financeiro. Oi, Gabi.
E aí eu falei, não, cara, uma das coisas que eu vou cortar vai ser a progressiva. Então, como eu tenho um monte de coisa em casa de cabelo, que é normal das mulheres terem um monte de coisa em casa de cabelo e não usar, a gente compra as coisas para fazer em casa, mas acaba que a gente faz no salão, né, por uma comodidade e por ter dinheiro também, né? Aham, tem isso também. Aí abri a minha gaveta, eu falei assim, não, eu vou começar a usar esse aparelho aqui. E aí eu comecei a fazer caixa. E agora eu posso deixar o cabelo todo bagunçado, porque cabelo cacheado é bagunçado mesmo, e pronto. Olha, eu particularmente gostei a beça mesmo, porque dá Esse é uma o meu cara cabelo nova. verdadeiro. Sério? Que bacana, gente. Ó, eu já tô disparando aqui, já avisando todo mundo, porque eu já tinha falado com a minha lista que a gente teria live hoje. Foi não entendi muito bem. De Yulen Pipes, não entendi. Mas pelo menos deu a Ah, pegar. Matu, oi, Bi, oi, Rosângela, Cláudio. Vamos lá. Bacana. O pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Gente, hoje eu resolvi convidar uma Botei um pessoa quadro novo maravilhosa. aqui, ó. Olha, o rei da. Nossa, ele se divide? É, e são 5 pedaços do quadro. Nossa, que bonita. Diferente. Ou seja, a Renata está em casa, né? Porque o pessoal pensa assim, né? Tá em casa e o pessoal não tá fazendo nada. Pelo contrário, gente, a gente tá ralando a beça. Trabalha mais do que o escritório. Porque a gente faz um monte de coisa. E hoje, olha, eu também peguei a babosa da Tô quintal. O quê? lendo aqui também que a Gabi falou. O que você falou, Gabi? Peguei a babosa Pegou a do quintal. babosa no quintal, misturou com soro e creme, fez hidratação sem custo. Inclusive, é a melhor hidratação que existe é de babosa. Ó, E a ou gente seja, não faz, né? E a gente não faz. gente, Obrigada, olha Gabi. só. Obrigado, Gabi, obrigado mesmo. Doutora Ana Araújo, tudo bom? Seja bem-vinda. Olha só, o pessoal já está mandando mensagem para mim aqui se a live vai ser gravada. Oi, Márcio, tudo bem? Porque quando eu falo que eu vou entrar ao vivo, aí o pessoal assim, vai ser gravada, vai ser não sei o quê, o pessoal já quer saber. Gente, hoje eu resolvi trazer aqui a Renata para a gente bater um papo aqui sobre financeiro, ainda mais nesse momento, né, que a gente está fazendo uma reestrutura em todo o cenário brasileiro, para quem empreende, para quem trabalha para alguma instituição. E nada melhor do que uma profissional para ficar falando um pouco com a gente hoje, para exatamente esse ponto, para você não quebrar sua mente e como é que você lidar aí com o financeiro sem você perder a cabeça, mesmo em tempos de crise. Então, eu convidei aqui a Renata para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E a Renata já chegou com reinvenção. Gente, você não precisa chegar lá fazendo cabelo. Assim, eu não tenho como fazer, né, gente? Não tem como fazer progressiva. Minha progressiva já é natural. Então não precisa. Olha o que a Matu tá falando aqui. Eu tô aqui para fornecer babosa. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui rapidinho. Tá, pega lá. Então, gente, hoje convidei aqui a Renata para a gente bater esse papo. Estou usando um filtro de óculos. Oi, Rosângela, tudo bem? Exatamente para a gente poder saber como lidar com isso. Por quê? Normalmente, quando a gente fica muito tempo confinado em casa, para quem já trabalha assim, não sente muita diferença, mas para quem realmente está já há um bom tempo trabalhando em casa ou ficando em casa, começa a perceber que o seu emocional começa a dar umas pitadinhas de loucura, vamos dizer assim. Mas existe uma maneira de você ajustar isso. Oi, Michele, tudo bom? Semijoias, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Gente, olha, só para vocês terem ideia, eu quando fico conversando com a Renata, surgem várias coisas. Hoje mesmo, a gente estava batendo um papo no WhatsApp, já surgiu várias coisas. Eu já vou ter reunião com a minha equipe hoje para mudar algumas estratégias e o negócio é assim. Por quê? Para você poder começar a trabalhar o seu financeiro ao seu favor neste momento, a hora é agora. Não é, Renata? Exatamente. Então, gente, ó, vou deixar a Renata se apresentar aqui e a gente vai começar a fazer essa mega live aqui. Oi, Verônica, tudo bem? Oi, Verônica, oi, Mi. Fala Então, aí. vamos lá. Para quem não me conhece, que está aí, eu sou Renata Beranger, eu sou especialista em finanças, minha formação é em coaching financeiro, em educação financeira também. Desde que eu comecei a trabalhar como coach, eu já comecei a trabalhar na área de finanças, na área de coaching financeiro, mas porque era a área que mais me doía na época, né? Então, Olha, por isso que eu
Eu já falei isso até numa outra live, escrevi artigos e tudo mais. Agora é a hora da paçoca aqui me morder, que ela quer aparecer. E eu falo para as pessoas que o melhor momento para a gente conseguir desenvolver o nosso financeiro, e eu adoro, assim, eu tenho um prazer nisso, é o momento que a gente está passando perrengue. Então, assim, é o melhor momento, né? O melhor momento para a gente olhar para o nosso financeiro, olhar para as nossas finanças. Porque se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, e o ser humano, ele tende a fazer as coisas somente quando ele está com dor. Dificilmente ele faz pelo amor, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com finanças, com coaching financeiro, foi exatamente por conta disso, porque eu tinha muita dor financeira. E essa dor financeira me fez movimentar. Agora, o mais interessante de tudo, William, é que quando eu comecei a trabalhar as finanças, eu queria muito trabalhar as minhas finanças. A minha vida inteira eu sempre quis trabalhar as minhas finanças, mas eu nunca soube como fazer. E aí, e a nossa cabeça ela fica tão fechada, sem criatividade, quando a gente está com algum problema financeiro, que a gente perde as oportunidades. Então, eu já elas queria vão passando, elas passam muito rápido, né? Exatamente. Eu já queria até deixar aqui, já botar aqui para o pessoal, falar para o pessoal, que cuidado com esse bloqueio mental que esse momento ele está trazendo para as pessoas. Porque esse é um momento maravilhoso para olhar para as finanças. Sim. É o melhor momento para a gente fazer o dinheiro sobrar no final do mês e fazer uma reserva de emergência para quem ainda não fez, começar a fazer agora e aprender de forma efetiva e correta como que se faz, porque a educação financeira ela tem um passo a passo. Isso que você está falando aqui, eu já quero que vocês façam o seguinte aqui, as pessoas que estão entrando aqui, Rosângela, Ana Kelly, Valamuto, vocês estão entrando aqui. Eu quero que vocês façam perguntas de como ajudar na questão da reserva financeira, porque a Renata está aqui, a gente vai aproveitar essa live ao máximo. Perguntas, vocês têm aqui embaixo, vocês veem que tem uma interrogação. Vocês podem colocar as perguntas aqui, ou vocês podem escrever aqui no comentário, que a gente vai começar a responder vocês aqui. Vai lá, Renatinha. Legal. Então, há 4 anos atrás, a gente não estava passando por uma crise como a gente está passando agora. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, a grande maioria, 95% da população brasileira, porque somente 5% pode se considerar num estágio financeiro sadio, de independência, de uma vida financeira boa, então 95% da população brasileira, ela já está em crise. Então agora não é a crise, entende? A crise ela não é agora. A crise ela já existe talvez a vida inteira na vida das pessoas. É porque agora, como o foco está nisso, aí as pessoas estão, meu Deus, eu vou passar fome. Meu Deus, eu vou passar dificuldade. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas, na verdade, essa crise ela já existe. Eu, há 4 anos atrás, eu estava nessa crise. Há 4 anos atrás, eu estava passando por essa crise. Passei por essa crise praticamente a minha vida inteira. E aí foi quando eu entendi que eu não ia conseguir fazer sozinha. Entendi. Por quê? É verdade. Porque a gente não tem aula de educação financeira na escola. Os nossos pais não tiveram, os nossos avós não tiveram. Então é muito raro você ver numa família brasileira, ao contrário da família americana, ao contrário dos americanos, é muito raro você ver geração passando, geração e geração, com os ensinamentos da educação financeira. Ou seja, fazer reserva de emergência, virar investidor, fazer seu primeiro milhão. Porque Nossa, queria eu que fosse assim aqui, gente. Vocês não têm ideia. Verdade? Porque lá nos Estados Unidos, os americanos, eles só são considerados como uma vida financeira ativa quando eles acumulam o primeiro milhão deles. Enquanto eles não acumulam o primeiro milhão deles, eles nem são considerados. Muitos não conseguem nem abrir conta no banco. Eles só podem abrir conta no banco, com a autorização do pai, do avô.
eles precisam ter as notas, eles precisam ter bons comportamentos e tudo mais. Tudo isso conta para ele conseguir ter carta de crédito, para ele, porque lá nos Estados Unidos é muito normal hipotecar, né, casa, o próprio governo paga isso, enfim. Então, mas eles só conseguem fazer isso quando o parente, o pai ou o avô vão ao banco e dão um crédito, tipo, olha, eu boto meu nome no fogo, boto minha mão no fogo, ou então quando eles conseguem alcançar o seu primeiro milhão. Então, assim, mas isso é normal de passar de geração para geração. Aqui no Brasil, o que é normal passar de geração para geração? Dívida, compra, compra a sua primeira casa parcelada em 50 milhões de vezes. A vida inteira pagando. O carro, em 50 milhões de vezes, você paga 3 carros no lugar de um, você paga 5 casas no lugar de uma. Tudo por conta da falta da educação financeira. Então, quando eu entendi que eu vivia numa crise, e não era uma pandemia que estava acontecendo na época, era uma crise que eu estava passando e que, vou voltar a falar, 95% da população brasileira passa por essa crise. Algumas pessoas uma crise mais branda, outras pessoas uma crise mais complicada, porque a gente aqui no país ainda tem muita gente miserável, infelizmente. Sim, é verdade, tem mesmo. Então, e aí não é a pandemia ou a não pandemia. Isso existe. A pandemia ela vai passar e essas pessoas que são miseráveis, elas vão continuar sendo miseráveis, entende? Então, assim, as pessoas que têm um mau comportamento com o dinheiro, se elas não pegarem esse momento agora para aprenderem a se reinventar, fazer, como fazer e agora colocar na prática, a crise vai continuar para elas. A crise vai continuar, a pandemia vai embora, a saúde vai melhorar, as coisas vão começar a rodar, mas essas pessoas elas vão continuar na crise, porque a crise não é da pandemia, a crise é de dentro da casa, a crise é do comportamento das pessoas. Então, há 4 anos eu falo isso. O país não está em crise. Desde que eu me conheço como gente, as pessoas falam que a gente está numa crise. Sim. E eu costumo falar o seguinte, o país ele não está em crise, porque o dinheiro continua sendo movimentado. Continua circulando. O dinheiro continua só para você ter ideia, teve aquela crise, lembra? Não sei que teve aquela crise dos caminhoneiros que parou tudo? A última crise dos caminhoneiros que teve, que parou o Brasil inteiro. Gente, eu estava muito bem naquele momento. Não quer dizer que eu não esteja agora, mas assim, se eu tivesse me reestruturado melhor, se eu tivesse esse tipo de educação financeira que a Renata está falando aqui, hoje as coisas seriam diferentes. Por quê? Quando eu estava naquele momento lá, eu estava aos topos, sabe? Vendendo horrores meus treinamentos, minhas mentorias, enquanto estava todo mundo reclamando. Porque realmente isso que a Renata está falando é verdade. Se nós tivéssemos hoje uma maneira de nos educar e nos preparar financeiramente, ela não abate ninguém, ela não abala ninguém. Porque você já está preparado para ela. E nós somos educados, né? Desde quando a gente cresce, né? Desde criança, nós somos educados para sermos funcionários e recebendo pouco e pagar a dívida a vida inteira. Nós somos educados assim. Né? Aí, ou você começa a observar esse cenário como um fator positivo de mudança. A gente fala assim, está na hora de dar um basta, eu preciso aprender formas diferentes, porque nós somos seres adaptáveis, tá, gente? Olá, Dulce, Jana, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, somos seres adaptáveis. Se somos seres adaptáveis, nós escolhemos o que nós temos hoje. Em vez de a gente ficar... A Renata está aqui para me dizer assim, em vez de você ficar tão preocupado com uma crise que está aí, ela já é real. Mas a crise ela só permanece, que é o que a Renata está dizendo aqui. E é real, gente, é verdade. Se você permitir, se você deixar. E aí você vai escolher. Se você realmente quer fazer com que as coisas mudem, aprenda formas diferentes. Crie habilidades novas que você não tem hoje, mas que você possa ter daqui a 30 dias. Que você aprende. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou aprendendo sobre investimento agora. Olha quanto tempo que levou. Por quê? Nós somos apresentados a vários cenários diferentes. Agora que eu estou vendo essa questão de investimento. Porque eu sei que se chegar no momento certo de investir,
Eu vou ter formas que vou ter entradas diferentes e não vou ter problema com em relação a isso. Então, todos nós temos essa opção. Não é assim, Renatinha? Exatamente, exatamente. E o mais importante é o que eu costumo falar, né? É a consciência. Então, o que faz a gente conseguir mudar a nossa vida financeira? Não é a quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar. É isso não. Então, assim, a quantidade de dinheiro, ela vai fazer você acelerar a sua independência financeira. A quantidade de dinheiro, ela vai fazer você acelerar os seus investimentos, vai fazer você acelerar o que você vai ganhar de rendimento, vai fazer você acelerar a sua segurança financeira. Por exemplo, se a sua independência financeira, ganhando pouco dinheiro, iria demorar 10 anos, ganhando um pouco mais de dinheiro, dá para fazer em 5. Então, a independência financeira, o dinheiro, ele vai vir para acelerar. Mas o que é mais importante é a gente conseguir mudar a nossa vida financeira. O mais importante para a gente conseguir mudar a nossa vida financeira, e aqui já fica a primeira dica, quando as pessoas me perguntam, e o que eu faço para conseguir mudar a minha vida financeira? Primeiro, ter consciência da sua vida financeira. Porque as pessoas, elas são alienadas, financeiramente falando. É verdade. Elas são zumbis, financeiramente falando. E quanto mais as pessoas ganham dinheiro, mais zumbis elas vão ficando, a grande maioria. Por quê? Porque existem pessoas que vão ganhando dinheiro, mas não têm a educação financeira. Então, o que elas fazem com o dinheiro? Gastam. Gasta. E gastam sem necessidade, gastam com coisas que não fazem o menor sentido. E aí, quando passam numa situação dessa agora, sente na pele de uma forma tremenda. Vocês querem ver assim, um exemplo que é bem real? Quando uma pessoa ela ganha na Mega Sena, né, e ela simplesmente pega o dinheiro e do primeiro ano ela torra, ela viaja, ela faz o que ela quiser, aí chega no final do ano ela já não tem mais nada. Por quê? O modelo mental dela naquele momento, quando ela ganhou aquele dinheiro, entenda, gente, isso, eu não estou dizendo que a pessoa é pobre, estou dizendo que o modelo mental da pessoa é pobre. Ela aprendeu daquela maneira, ela cresceu daquela maneira, todos nós somos assim, tá? Todos nós temos uma criação assim. O nosso modelo mental é a construção que determina o que nós somos hoje. Então, quando você ganha dinheiro, a pessoa, assim, até eu já cansei de fazer isso muitas vezes. Ganha lá, sei lá, 20, 30 mil reais, quando você vê, em um mês o dinheiro foi embora. E você fala assim, gente, é impossível, para onde foi? Você pagou conta, você viajou, você comprou um bando de coisa. Por quê? O seu modelo mental não é de reter e investir para fazer aquele dinheiro crescer. É porque você está acostumado mentalmente em receber X ou ter X. A sua mente, ela aceita, ela processa aquilo. Quando ela processa aquilo, quando você recebe algo a mais, você automaticamente aqui dentro rejeita para voltar ao estado natural. É a mesma coisa se eu virasse para você assim, olha, eu ganho 5 mil reais por mês. Nesse mês eu ganhei 30 mil reais. Só que eu estou acostumado a ganhar 5. Então a sua mente ela vai rejeitar e todas as suas atitudes, hábitos, tudo que você tiver de fazer, vai fazer com que você volte para o ciclo dos 5. Mas, gente, ninguém tem culpa, tá? Ninguém tem culpa. É porque o seu modelo mental está construído assim. O que a Renata está trazendo aqui é uma coisa tão de ouro, é tão maravilhosa. Renata, você não tem ideia de como é maravilhoso estar trazendo isso aqui. É porque você precisa observar o seu modelo mental, que está numa única frequência do que você ganha hoje, e você falar assim, basta, porque eu mereço mais. Exatamente. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Então, eu preciso mudar meus hábitos e começar a usar novas estratégias, que a Renata está trazendo aqui. Bacana. Exatamente. Show de bola. Esse primeiro passo que a gente tem que fazer é trazer essa consciência da nossa vida financeira. Né? Então, eu falo muito isso na mentoria com as meninas, inclusive no primeiro módulo do Clube Ricas, a gente fala sobre isso, né? Que é o módulo de mentalidade. Então, eu sempre falo para as meninas, e quem quiser aqui já até fazer esse exercício também em casa, o que você decide não viver mais. Então, o que você decide parar de viver, o que você decide não viver mais e o contrário também. O que você decide que você quer viver. O que você decide que você, a partir de agora, vai querer fazer. Então, aí você começa a criar as consciências. Então, eu sempre uso o exemplo, né, do que aconteceu comigo, que foi assim, uma coisa que fez eu acelerar muito o desenvolvimento da minha vida financeira,
Eu morava em Niterói, na casa da minha mãe, né? Morava com a minha mãe. E a gente morava numa casa que todas as vezes que chovia tinha enchente. Só que Nossa, não era enchente de pezinho, era enchente assim de cintura. Eu várias vezes perdi tudo da minha casa. A gente já teve que amarrar tipo, minha avó para passar para a casa do vizinho, porque a casa deu água tipo, mais de 1 metro. E depois, todas as vezes que choviam, a casa tinha enchente. Não era enchente de lama, de laminha, não. Era enchente de esgoto, né? nossa. Então, todas as vezes que isso acontecia, eu me sentia muito mal. Quando eu tomei consciência, né, saí do mundo do zumbi, né, que é o que eu falo, né, saí do mundo da alucinação e tomei consciência da minha vida, e aí parei, tem que parar, para. E olha o que mais te machuca, o que você decide não viver mais. E isso foi a primeira coisa que veio na minha lista, sabe? Quando eu fiz a minha lista. Isso foi a primeira coisa que veio na minha lista, porque chateia a gente querer sair para comer alguma coisa e não ter o dinheiro, Nossa, chateia. muito, claro. Chateia a gente querer comprar alguma coisa e não ter dinheiro? Sim, chateia. Mas o que mais me chateava naquilo era o quê? Era não conseguir tirar a minha mãe daquela casa. E todas as vezes que chovia, tinha enchente e a gente passava por situação assim bem delicada. Então eu me apeguei nessa dor. Olha aí, ó, se não vai pelo amor, vai pela Vai pela dor. dor. Uhum. Então eu me apeguei nessa dor e enquanto eu não tirei a minha mãe daquela casa, eu não sosseguei. É óbvio que junto com isso vieram N coisas. Aí eu passei a ganhar mais dinheiro, consegui tirar minha mãe da minha casa, consegui fazer um monte de coisa e mudar totalmente a estrutura da minha vida, da vida da minha família. Legal. Então, por que eu consegui fazer isso? Porque eu trouxe a consciência para mim. E quando eu trouxe a consciência e que eu conheci a educação financeira, então, gente, fica aqui uma dica para vocês. Não ignorem. Esses 5% da população brasileira que está vivendo na independência financeira, que vive uma vida boa, independentemente de crise ou não crise, todas essas pessoas têm acesso à educação financeira. Todas essas pessoas, elas conhecem sobre educação financeira. Não existe uma pessoa que tenha independência financeira que não saiba sobre educação financeira. Não se enganem. Então, se você quer desenvolver a sua vida financeira, se você quer aprender a ter uma vida boa, se você quer aprender a ter uma vida próspera, você vai ter que estudar a educação financeira, não vai ter jeito. E vai ter que arregaçar as mangas e colocar em prática. Então, quando eu conheci a educação financeira e que eu tomei essa consciência e eu fiz esse exercício, até que eu falei aqui, o que eu não aguentava mais viver, o que eu não suportava mais viver, o que eu decidia. O que você decide não viver mais, né? O que eu decidia não viver mais, é óbvio que isso me deu um gás. Isso me deu todas as vontades do mundo de eu fazer... Então, assim, eu queria comprar alguma coisa, mas eu não comprava, porque eu tinha um grande objetivo. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não fazia, porque eu tinha um grande objetivo. Ó, e isso aqui é importante, olha só. Lembra que a gente estava falando aqui de modelo mental? O modelo mental, se você tem uma estrutura sua natural hoje, você vai gastar, gastar, gastar. O que a Renata fez? Ela impulsionou uma dor que ela tinha muito forte e fez com que essa dor fosse o fator motivador para ela alcançar os resultados dela. Entendeu? Essa é a sacada de você virar o seu modelo mental. Tanto, Renatinha, que você viu aqui que o Nilson perguntou? Não, o Nilson perguntou aqui, ó. O Nilson, cadê? Renata, como construir um modelo mental de sucesso? Eu mudando meus óculos aqui. Uma das dicas é essa que eu estou falando. Então, como que a gente consegue construir um modelo mental de sucesso? Primeiro, criando essa consciência. Você precisa saber exatamente o que você está passando e quais são esses sofrimentos que você tem. O que te incomoda, né? Porque a gente só consegue sair da zona de conforto quando a gente realmente se incomoda. Se a gente tiver tranquilão, deixa a vida me levar, a gente não sai da zona de conforto, a gente continua. Porque se tratando de vida financeira, foi o que o William falou, né, William? Você disse bem dito isso. O ser humano, ele se adapta.
Então, Sim. quando eu faço a pergunta nos meus cursos assim, se você deixar de receber a sua principal fonte de renda, por quanto tempo que você mantém o seu atual padrão de vida, a grande maioria automaticamente já pensa em quê? Já pensa na flexibilidade. As pessoas, elas já começam a arranjar os jeitinhos mentalmente. Uhum. Então, assim, então eu volto para casa da minha mãe, eu entrego o apartamento, eu vendo o carro, eu isso, aquilo. Então, você vai se adaptando. O que tem que tomar muito cuidado é que essa adaptação, ela pode ser uma adaptação para a escassez. Então, a grande preocupação e a grande questão aqui é visualizar realmente em que tipo de padrão mental que você está. Se você está num padrão mental da escassez ou se você está num padrão mental da prosperidade. Porque uma pessoa que tem um padrão mental da escassez, só que eu pensar aqui, uma pessoa que tem um padrão mental da escassez, ela é aquela pessoa que, quando eu faço essa pergunta, se você deixar de receber a sua principal fonte de renda, por quanto tempo que você mantém o seu atual padrão de vida, ela é aquela pessoa que já vai dar os seus jeitinhos. Então, eu pego o meu fundo de garantia, eu pego o meu seguro-desemprego, e aí eu continuo mantendo, depois eu vejo. A boa parte responde isso. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Essa pergunta ela é tão chave, porque eu sei que a Renata fez isso quando eu fiz uma formação que ela também estava lá. Só você pegar hoje essa pergunta, se você perdesse sua principal fonte de renda, hoje o cenário é esse. Você praticamente perdeu sua principal fonte de renda. Aí é só você se perguntar, você fez o que você provavelmente mirabolou para você se ajustar financeiramente? Você não fez. Você ficou preso em casa. Porque o recurso geral, ele te segurou. Então, por mais que você tenha montado várias estratégias, ela se frustrou porque simplesmente os recursos externos, eles não permitiram que você usasse essa ação. E aí, o que você precisa fazer hoje? Se reinventar. Exatamente. Né? Se reinventar. Mas a pessoa que consegue se reinventar, ela é a pessoa que está no estado mental, que tem a mentalidade de prosperidade, Will. Sim. Por isso que é muito importante, nesse momento até agora que a gente está passando, e que eu volto a falar, esse não é o único momento da crise. As pessoas, elas vivem no padrão da escassez, as pessoas, elas vivem na mentalidade de consumidora, na mentalidade de escassez, na mentalidade limitada. Por isso que elas são consumidoras e não investidoras. Então, é importante avaliar isso, por quê? Porque a pessoa que tem a mentalidade da prosperidade, a mentalidade próspera, e a mentalidade de investidora, num momento desse, é a pessoa que ganha mais dinheiro. E talvez, se não for a pessoa que ganha mais dinheiro, ela se vira, ela dá um jeito. Eu sei porque, você vê, eu e você, a gente está sempre ali. E, cara, vamos fazer oferta, melhor oferta, monta um curso novo, faz um outro curso. Como é que eu vou fazer? Não, agora eu vou entregar mais. Não, vou entregar menos. E fiz uma campanha, não funcionou. Eu fiz agora uma campanha, agora que não funcionou, já estou em outra. Exato. Então, já estou pensando na outra. Abril tem 3, 4 campanhas. Somos 2. Eu já entrei no Hotmart para ver quais os cursos que eu posso entrar como afiliada. Para ganhar 20, 30 reais aqui da minha área de finanças. De finanças. Então, assim, é o quê? Uma mentalidade de prosperidade, não é uma mentalidade de escassez. Não é aquela mentalidade que fica parada, ó céus, ó vida, e agora o mundo esperando o que vai acontecer. Hello, o mundo não está em crise. Quem está em crise são vocês. Se você sentou no sofá e está pensando que o mundo está em crise, o problema está com você, o problema não está com o mundo. Para pensar se essa crise já não está acontecendo há muito tempo. É em você. Em você, exatamente. Eu tenho visto amigos meus, eu tenho visto amigos meus que são empresários, que têm a vida muito boa, ninguém parou. Ninguém está parado, eles continuam produzindo. Talvez eles tenham diminuído um pouquinho a produção, porque realmente não tem mais aquele corpo de funcionários. Só botar um exemplo aqui, ó. Enquanto as pessoas estão falando assim, porque eu estou em casa sem fazer nada, eu e Renata, a gente está na atividade o tempo inteiro, a gente não parou de trabalhar um dia sequer. Um dia sequer. Não é assim, Renatinha?
Não Exatamente. parou, a gente não parou. Exatamente. Quem realmente quer realmente fala assim, poxa, eu vou pegar essa crise e vou virar o jogo. Não vai ser crise, não, vai virar oportunidade. E você faz acontecer. E isso que você está falando aqui, Renata, é tão chave de ouro, gente. Porque se a sua frequência hoje está virando a escassez, que está vibrando o problema, que está vivendo naquela situação, você está se limitando. Mas se você pega essa crise e fala assim, isso não é mais crise, isso aqui virou uma oportunidade de negócio. Isso aqui virou uma oportunidade de eu ganhar dinheiro. Isso aqui virou uma oportunidade de eu ajudar as pessoas que estão vivendo o modelo crise e eu vou mostrar o meu talento para essas pessoas e vou ajudar elas a darem o próximo passo. Exatamente. Ó, a Vala Manu. Isso. Ela colocou, eu acho que é ela, né? Ela colocou aqui, ó. Maior limitador é a insegurança e o medo do invisível. Olha só. A insegurança e o medo é uma vibração da escassez. Então, é nítido aqui que o modelo mental é da escassez. Sim. E aí, para pensar se essa insegurança e esse medo, ele se instalou agora ou ele já não faz parte da vida. Por quê? Porque se esse medo e essa insegurança ela não fizesse parte antes da pandemia, se ela não tivesse já instalada na nossa vida, o medo e a insegurança ele não estaria vindo agora. Por quê? Porque você estaria com a vida financeira um pouco mais organizada. E o medo, tem que tomar muito cuidado com essa questão da insegurança e do medo, porque o medo e a insegurança, eles paralisam. E quanto mais medo e quanto mais insegurança, mais paralisado. Quanto mais paralisado, menos produção. Quanto menos produção, menos organização e menos dinheiro. Então, olha só, o dinheiro, a vida financeira, ela é emocional, e ela é uma energia. O dinheiro, ele é uma energia. Se você vibra na insegurança e no medo, significa que, primeiro, você não acredita em você não acredita no seu potencial. Isso é um dos fatores de você, o fato de você não acreditar em você, não acreditar no seu potencial. Isso é um dos fatores de você ter o medo e a insegurança. Você está vibrando numa energia baixa, logo, é quase uma equação. Logo, o dinheiro ele não vai vir. Realmente, o dinheiro ele vai se afastar. E aí eu volto a repetir. O problema não é da crise, tá vendo só? O problema não é da crise. O problema é um problema pessoal, da insegurança e do medo. Quando você entende que esse não é o momento da crise, a crise está dentro de você, que a sua vida, ela nunca realmente foi próspera, ela nunca realmente foi de crescimento, trouxe a consciência. Tá na hora agora de eu fazer alguma coisa. Exatamente, está na hora de eu fazer alguma coisa. E a hora é agora, sempre é agora. Sempre, quando você cria consciência, é o melhor momento, é a melhor hora. Independentemente se tem pandemia ou se não tem pandemia. Lembro que eu criei o meu momento há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás não tinha pandemia nenhuma. Há 4 anos atrás a vida estava rodando normalmente. Só que eu entendi que a crise estava aqui dentro. Eu entendi que a insegurança estava aqui, o medo estava aqui. E por quê? Porque eu não tinha educação financeira, porque eu não vim de educação dentro de casa. Os meus pais não tiveram educação financeira, minha família não teve educação financeira, e eu entendi. E aí foi quando eu investi em mim. Então, esse é o melhor momento para investir em você mesmo. É o melhor momento para investir em você mesmo. Por quê? Eu sempre falo para as pessoas nos cursos também. Existe uma grande diferença entre gasto e investimento. Sim. As pessoas elas ainda não sabem essa diferença. Por que as pessoas não sabem qual é essa diferença? Porque a grande maioria tem a mentalidade de consumidor. Sim. Então, a mentalidade de consumidor, ele só escuta a palavra gastar e pagar. Quando ele escuta a palavra investimento, começam a vir vários pensamentos negativos. Investimento é ruim, investimento é só para rico, investimento é inseguro, investimento não sei o quê, investimento não é para mim. Mas precisa ter muito dinheiro para fazer investimento e tudo mais. E aí paralisa. Essa pessoa ela nunca vai fazer um investimento na vida. E hoje em dia a gente já sabe que você pode fazer N investimentos, você pode fazer investimento de 30, de 50, de 100 reais, de 1.000, 10 mil, 1 milhão, que seja. A questão é começar a fazer. Então,
Quando você tem a mentalidade de consumidora, você só escuta o quê? Gastar e comprar, pagar. Gastar, comprar, pagar. Gastar, comprar, pagar. Quando você tem a mentalidade de investidor, o que a sua mente, o que você escuta? Porque o universo, ele traz para você. Então, o que Aquilo você que começa a você vibra. escutar? Investir, 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 investir. E aí eu falo para as pessoas, dentro da educação financeira tem a divisão dos potes, né? Que é onde a gente ensina as pessoas a organizar o dinheiro delas. Alguns educadores, eles dão o exemplo de envelopes, outros dão investimento de potes e tudo mais. Então, aqui eu vou usar a metáfora do pote, porque é a metáfora que eu uso. Dentro desses potes, a divisão desses potes, existe um percentual para educação. Gente, isso é obrigatório pela educação financeira. A educação financeira, ela diz que 10% do seu salário, independentemente da época que esteja acontecendo, precisa ser investido em educação. Aí as pessoas viram para mim e o que eu mais escuto é o quê? Ah, não, eu não vou gastar dinheiro porque eu preciso guardar o dinheiro, porque pode ser que alguma coisa aconteça e eu passe fome, eu passe dificuldade. Essa frase, esse pensamento tem N problemas nesse meio. N problemas, N problemas. Então, olha só, quando a gente fala sobre investir, esse é o melhor momento para você investir em você. Investir em uma nova habilidade, por exemplo, como vendas. Não existe nenhuma pessoa que seja multimilionário ou milionário no mundo que não tenha habilidade de vendas, gente. Não existe. Essas pessoas todas têm habilidade de vendas. Então, se você quer, por exemplo, ganhar dinheiro, desenvolver a sua vida financeira e nunca mais passar perrengue na sua vida, desenvolve a habilidade de vendas. Porque a habilidade de vendas, ela vai desenvolver a sua criatividade, ela vai desenvolver várias ferramentas no seu dia a dia que você começa a ganhar mais dinheiro. Não somente vender um produto ou um serviço. Você começa a aprender a se vender, a vender a sua ideia. Entende? É engraçado que você para de se vender negativamente para os outros, dizendo que o que você não sabe, e começa a se vender positivamente. Porque, gente, sempre vai ter alguém para criticar o que você está fazendo ou até mesmo o que você não está fazendo. Então, é só você virar a chave, né? Virar a chave. Então, esse é o melhor momento para quem tem habilidade de vendas. Esse é o melhor momento para quem tem habilidade de vendas, porque ao contrário do que a grande maioria das pessoas elas acham que todo mundo está sem dinheiro, não é isso. Não é todo mundo está sem dinheiro. As pessoas estão comprando ainda. Eu hoje comprei. Ontem eu comprei, anteontem eu comprei. Estão comprando coisas necessárias, mas elas estão comprando. É óbvio que agora você não vai vender uma coisa desnecessária, mas... Eu estava acompanhando um profissional aqui nas mídias sociais que, tipo assim, o treinamento dele é mega top. O treinamento dele, ele estava vendendo por R$ 2.700. O cara fez milhões em 2 dias. Mas por que ele fez isso? Porque a economia está quebrada e ninguém tem dinheiro? Não. É porque as pessoas estão pagando o que é necessário, o que é importante. É a mesma coisa cada um de vocês que estão aqui. Você só vai investir em algo que realmente para você vai te ajudar e você viu o valor necessário e você fala, opa, isso vai me ajudar a resolver um problema que eu tenho hoje. Seja ele para eu trabalhar minha organização financeira, seja para eu começar a investir para daqui a algum tempo eu observar um cenário diferente do que eu vivo hoje, ou seja para eu começar a trabalhar habilidades em vendas que eu não tenho. Entende? É começar a perceber, gente, é uma das coisas que eu falo muito, Renata, em todos os meus treinamentos. Veja toda a frequência das coisas que estão em sua volta como uma oportunidade de mudar. Porque, gente, todo problema é um feedback da vida pedindo para você mudar. Você escolhe. Exatamente, exatamente. Então, aí que eu estava falando sobre a questão dos investimentos. Esse é o melhor momento para fazer os investimentos em você. Eu não estou falando de investir em bolsa, porque realmente não é o momento de investir em bolsa. Nem sou exatamente dessa área dos investimentos, tem outras pessoas especializadas nisso. A minha área é de mentalidade e de comportamento financeiro. Então, mas eu
posso falar como educadora financeira, como coach financeiro. Esse é o melhor momento para fazer investimentos. E aí, investimento em educação financeira, por quê? Porque vai ser uma coisa para a sua vida. Se agora você não sabe fazer, aproveita agora para aprender, aproveita agora para colocar em prática. Investimento em habilidades novas, então habilidade, por exemplo, de vendas, que tem o William aqui, está até lá com o curso de vendas dele, tem vários cursos de vendas, inclusive. Investimento em Marketing mentoria. digital, mentoria. Marketing digital, mentoria. Construção de Gente, estratégia. esse é o melhor momento para momento. investir em mentoria. Por quê? Porque quando você investe, por exemplo, num curso, você vai aprender, vai gerar dúvida ainda, e aí você ainda vai ter que ver quem é que vai tirar dúvida e tudo mais. Agora, quando você investe num curso, por exemplo, que tem uma mentoria junto e que hoje os profissionais, por exemplo, da área de educação, eles já entenderam que precisam da mentoria junto, eles já entenderam que precisa do acompanhamento, por quê? Porque o foco é resultado. Sim. O foco não é só entregar aula, não é só entregar curso, o foco é resultado. Então, todos eles já estão embutindo a mentoria no pacote deles, uma sessão, um acompanhamento e tudo mais. Para quê? Para tirar dúvida, para quê? Para acelerar o processo. Então, agora é o momento de ter profissionais a seu favor, entende? Quando eu, há 4 anos atrás, comecei a desenvolver a minha vida financeira, eu não desenvolvi a minha vida financeira só com curso, eu desenvolvi minha vida financeira com mentor. Eu tive uma pessoa me acompanhando, além dos meus cursos. Então, eu era uma pessoa que eu perguntava, o que eu faço? Deixa de fazer, olha só, fiz isso, não deu certo. E agora, eu tenho que fazer isso. Aproveitem agora esse momento para pegar o erro de quem já errou muito e agora, a partir de agora, fazer a maior parte das vezes certo. Só que quando a gente fala isso para quem tem a mentalidade de consumidor, isso soa mal, isso incomoda o ouvido. E aí aquelas vozinhas começam a falar assim, mas e se eu ficar sem dinheiro para comer? Para pensar. Se você aprende a organizar a sua vida financeira da forma correta, se você aprende novas habilidades para você ganhar dinheiro, como é que você vai ficar sem comer? Da onde que o cidadão tira a ideia de que ele vai passar situação ruim? Pode ser que você não compre uma lancha, pode ser que você não mora numa cobertura de frente para a praia, pode ser que você não suba o seu padrão de vida. Mas uma coisa eu garanto, mas eu garanto mesmo, 100%, eu dou a minha palavra e eu tenho certeza que você, William, também dá a sua palavra de honra. Com certeza, com certeza. Se você investir em habilidades da educação financeira, fazer da forma correta, e investir em habilidades, por exemplo, de venda, de marketing e tudo mais, eu duvido, 100% garantido, que você não consiga criar o seu próprio sustento, fazer novas fontes de renda. Amanhã vai passar a pandemia, todo mundo vai voltar para o seu trabalho. Legal, mas continua fazendo novas fontes de renda. Sabe por que as pessoas estão nesse desespero todo? Porque as pessoas não têm mais de uma fonte de renda. As pessoas só tem aquele salário. Somente naquilo ali. Então, olha, eu estou tão feliz que essa situação está acontecendo, não por conta dos doentes, não por conta da pandemia, não por conta do que está acontecendo, porque realmente a economia está mais envolvida, está mais afetada, porque realmente é muito, muito triste a questão do vírus e tudo mais. Mas a gente não está falando sobre isso aqui, a gente está trazendo aqui um processo de consciência para as pessoas. Eu estou tão feliz, por quê? Porque esse momento é um momento perfeito. É o melhor momento para você fazer sobrar dinheiro no final do mês. É o melhor momento de você criar habilidades novas. É o melhor momento de ganhar dinheiro. Talvez, se você, foi o que eu falei, não vai enriquecer talvez agora? Não vai comprar uma lancha, um helicóptero, um avião? Não vai. Vai morar na sua casa dos sonhos agora? Não. Mas passar dificuldade, passar necessidade, ninguém passa. Tendo a educação financeira, tendo habilidade de vendas, tendo habilidade de marketing, não passa perrengue, não passa situação ruim, não passa. Eu falei para você agora, eu tenho os meus cursos, eu tenho a minha empresa, eu tenho as minhas coisas, e eu acabei de entrar, antes de entrar aqui na live, eu acabei de entrar no Hotmart para escolher 1 ou 2 cursos para eu virar afiliada.
Ou seja, eu vou vender o curso de outras pessoas que vão me dar aí, tipo, R$ 20 de comissão, R$ 30 de comissão, Eu mas se fiz a você mesma coisa vende, hoje. mas se você vende 50 matrículas, se você vende 100 matrículas, é uma reserva de emergência. Que Então, você não teve como nenhum que se faz? esforço. Você não teve Exatamente. quase nenhum esforço. Eu conversei com você hoje, que eu abri lá o programa de afiliados do Clube Uhum. Ricas. É o para quê? Para as pessoas fazerem reserva de emergência. Para Sim. quê? Vai gastar esse dinheiro? Talvez seja para viver desse dinheiro? Não, mas para ter reserva de emergência. É assim que se faz reserva de emergência. Gastando menos do que ganha, mudando os seus hábitos do dia a dia e fazendo vendas, vendendo alguma coisa, fazendo outra renda. Quer ver uma coisa que a gente ensina na educação financeira, William? E a gente ensina exatamente as pessoas, quando as pessoas elas estão na mentoria, quando elas estão fazendo o curso de educação financeira, a gente ensina exatamente as pessoas imaginarem o cenário que nós estamos vivendo hoje. Sabia? O que a Nossa. gente ensina para as pessoas? Imagina que nos próximos 3 meses você vai viver uma crise. Você não vai viver uma crise, mas imagina que você vai viver uma crise. Então, dos próximos 3 meses, por exemplo, que é o tempo da mentoria, a minha mentoria, que são 3 Aham. meses, imagina que nos próximos 3 meses, todos vocês vão passar por uma crise. Então, a partir de agora, a estratégia é como que eu vou sobreviver a essa crise? Quais serão os meus novos hábitos? Quais serão os meus novos pensamentos? Quais serão os meus novos comportamentos? Quais serão os meus novos ambientes? Quais serão as minhas novas crenças? Porque agora a gente está falando de programação Aí vai mais neurolinguística. profundo, né? Teve aí o pessoal que perguntou, não sei quem foi que perguntou, como Foi a que faz para Ivone. mudar a mentalidade? Ah, Né? foi o Nilson que perguntou. E agora a Ivone O perguntou como é que faz Wilson. para aprender para fazer isso. Como Que que ela quer ser faz para mudar ensinada. a sua mentalidade? Aplicando uma boa ferramenta é aplicar a PNL, é aplicar a programação neurolinguística, que são os níveis neurológicos, refazendo os seus níveis neurológicos. Então, assim, se tiver uma dica, se quiser, entra aí num curso que aplique isso. Todos nós que temos cursos, a gente aplica a programação neurolinguística, a gente trabalha com a PNL, porque a PNL, ela faz a mudança de mentalidade, ela é a ferramenta de mudança de mentalidade. E se quiser entender um pouquinho mais, entra no Google, coloca lá níveis neurológicos, Robert Dilts, que vocês vão entender um pouco mais sobre níveis neurológicos. Então, é exatamente isso que a gente aplica dentro da educação financeira. Então, nos próximos 3 meses, depois que a gente trabalha o módulo de mentalidade, a gente entra para a prática. E a prática é essa. A partir de hoje, vocês viverão em uma crise. Como que será? E aí é o momento que mais aparece dinheiro, por incrível que pareça. É o momento que as pessoas conseguem virar investidoras, é o momento que as pessoas começam a investir em educação e é o momento que as pessoas conseguem fazer reserva de emergência e fazer sobrar dinheiro no final do mês. Por isso que eu estou falando que esse é um momento maravilhoso, porque é um momento que até eu estou aplicando na minha vida. Até eu estou aplicando tudo da educação financeira na minha vida. Tudo de novo. A Ivone perguntou como é que faz isso, como é que a Renata ensina. A Renata ensina. A Renata, ela fala para mulheres, tá? Vocês que são mulheres querem saber como fazer, pode procurar a Renata, que ela tem aí o programa dela que ela está desenvolvendo, ela está atraindo pessoal, vocês podem procurar ela, tá? É só me chamar no direct aqui do Instagram, que aí eu troco o WhatsApp, né? Uhum. E aí eu explico tudo direitinho. Então, esse é o que eu falo, né? Eu falei assim, gente, esse é um momento tão legal, porque é um momento onde a gente começa a valorizar mais a nossa casa. É um momento que a gente começa a valorizar mais a nossa comida. É um momento, ainda que seja comida simples, a gente começa a valorizar comidas mais simples. Olha só isso, gente. A gente começa a valorizar o nosso guarda-roupa, a gente começa a valorizar tudo na nossa vida. E aí, isso aí é uma boa tática, né? Que a gratidão é uma boa energia para a gente sair da escassez. Porque as pessoas que vivem na escassez, as pessoas que estão preocupadas, as pessoas que estão com medo, as pessoas que estão
presas ao dinheiro. As pessoas que estão na escassez são pessoas que não sabem valorizar a gratidão, elas não sabem o que é gratidão. Elas falam sobre gratidão, mas elas não aplicam a Não gratidão. aplica na vida. Elas não aplicam. Teve uma pessoa que me perguntou numa outra live que eu fiz, como que a gente consegue fazer esse momento, agora nesse momento, né? A questão do equilíbrio emocional, né? Porque o emocional ele está vinculado à vida financeira, é óbvio, né? Que o está vinculado, é óbvio. Os gastos, eles são 100% vinculados ao seu emocional. Se você está com o seu emocional abalado, é fato de que você vai gastar o seu dinheiro da forma pior possível, né? E aí tem umas pessoas que gastam com comida, outras gastam com roupa, outras Pequenas gastam compulsões. pequenas compulsões, com sapatos e tudo mais. Quem gasta com comida, por exemplo, muitas das vezes tem problemas de peso e tudo mais. Então, a educação financeira ela é tão perfeita que ela mantém peso, ela mantém você mais bonita, ela mantém você mais rica, ela mantém você com equilíbrio emocional. Olha só como é que a educação financeira ela trabalha isso tudo. E aí eu respondi, foi até uma menina da minha mentoria, que a gente teve aula na mentoria essa semana, por conta desse momento da crise. Eu estou fazendo aula toda semana com as meninas. Olha que bacana. Geralmente era uma vez por mês, agora eu estou fazendo uma vez por semana o encontro com elas para acompanhá-las nesse momento, né? E que aí a gente tem que criar estratégias mais rápidas, técnicas mais rápidas, né? E aí teve uma menina que perguntou, ela falou assim, Rê, como que a gente consegue sair desse padrão de escassez, dessa energia de escassez nesse momento, né? Porque a gente precisa vigiar um monte de coisa antes da crise, antes desse momento. E uma das coisas que eu falei é óbvio que para de ver jornal. Para de ver óbvio. as porras das notícias. Para de ficar nos grupos de coronavírus. Como que a pessoa ela quer aplicar a educação financeira da vida dela se ela fica vendo um monte de asneira no jornal, no Facebook, no Instagram, na televisão e tudo mais? Como que ela quer entrar num padrão de energia para cima se ela fica olhando todas as asneiras do mundo? O assunto é só esse. As pessoas se encontram para falar do coronavírus. Vai falar de sexo, vai falar de bobeira. Fala de qualquer outra coisa, gente. Vai falar sobre qualquer outra coisa. Então, assim... Faz que nem algumas pessoas fazem hoje em dia. Entra, já que você não pode ir para casa, entra em qualquer aplicativo, WhatsApp, qualquer um desses aqui, entra no Zoom e toma cerveja com seus amigos. Tem gente que faz isso hoje em dia. Hoje eu tenho encontro com a Gabi. Ninguém me chama, porque a gente fez isso semana passada. Bora daqui a pouco. Fechando aqui, a gente vai abrir um Zoom. Porque a gente fez isso semana passada. Gente, vai conversar sobre qualquer outra coisa. Vai conversar sobre formas de como você vai monetizar e mudar aí a sua vida nessa semana. Isso aí é uma puta de uma sacada, William. Olha só. Cuidado com as pessoas que você conversa. Como que a gente muda a nossa mentalidade? Ainda respondendo a pergunta do nosso colega aqui sobre mentalidade. Do Nilson. Como que a gente muda a nossa mentalidade, Nilson? Quem são as pessoas que você está conversando hoje em dia? Isso aí. Não vai ter jeito. Gente, isso aí, eu ensino isso lá no curso, que é a programação neurolinguística, que são os níveis neurológicos. É mudança de ambiente. Nesse caso, a gente não tem como mudar muito o ambiente, porque o ambiente é a nossa casa mesmo, né? Mas olha só, mudança de ambiente, quando a gente fala sobre mudança de ambiente, a gente fala sobre mudança de pessoas também. Então, assim... Principalmente. Com quem que você anda falando? Uma das crenças das pessoas prósperas, você consegue diagnosticar uma pessoa próspera, uma pessoa pobre, uma pessoa escassa, somente por isso aqui que eu vou te falar. Pessoas prósperas, elas falam sobre ideias com outras. Isso. Então, você vê, eu e você, a gente se fala o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, a gente está sempre se falando como que a gente vai fazer, o que eu estou fazendo, estratégia, venda e tal, papapá. Aí, quando a gente se encontrou lá para tomar a cerveja, falamos sobre estratégia, sobre isso, sobre aquilo outro. Quando eu sento com a Gabi para conversar sobre estratégia, sobre isso, sobre aquilo, sobre investimento, porque a gente fala muito sobre investimento, sobre dinheiro. O papo vai ser esse hoje. E,
Ó, tem Se você... 24 segundos, a live vai encerrar. Eu vou ter que encerrar aqui e a gente Tá. volta de novo, tá? Porque senão ela não grava. Ah, então... Vou entrar Ou de então, novo. se você quiser, a gente volta outro dia. Não, a gente volta daqui a pouquinho para encerrar isso aqui, senão eu não vou conseguir gravar. Tá.